Boa noite, olá, tudo bem? Tudo jóia? Olá, chegando aqui hoje para mais uma live de estudo do livro Uma Vida com Propósitos. Boa noite, Irla Mirelli, Eliane Gardim, diretora Kátia, Isabela Guise, Viviane. Boa noite. Buenas noches, escudero. Minha amiga Borrachilla, desde Chile. Stephanie. Buenas noches. Não sei se ela vai ficar na live, mas estou saludando. Estou conversando. Muito bem, gente. Capítulo 28 de Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. Esse capítulo é para fechar a unidade, né? Fechar o propósito de ser parecido com Cristo, né? Eu achei, gente, foi muito legal revisitar esse capítulo, né? Eu já li esse livro esse ano, comentei com vocês que eu li esse livro e terminei no início de agosto. Eu terminei já com a ideia de vou ler em setembro, vou fazer um grupo de leitura. Mas ler de novo esse capítulo para mim foi muito especial e tive vários insights assim. Então eu acho bacana a gente conversar sobre ele e é muito legal falar sobre ele. Vamos lá então, isso leva tempo. Boa noite, Isabela Guise. Isso leva tempo, né? Fala a respeito sobre nós termos paciência com esse processo. Eu vou começar aqui já lendo o versículo de cara que ele deixa aqui, né? Que é Filipenses 1,6, numa versão... O que é BV mesmo? BV é... Que Bíblia que é essa BV? BV é Bíblia Viva. Bíblia Viva, da editora Mundo Cristão. É uma das interpretações e traduções de Bíblia que ele usa. Diz assim: tenho certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça, até que sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada naquele dia em que Jesus Cristo voltar. Aí na versão Almeida que a gente conhece, né? Sabemos que aquele que começou a boa obra, né? Tem até uma música do Fernandinho: aquele que começou a boa obra em minha vida não terminou, não, né? Enfim, até o dia de Cristo Jesus, até o dia que ele voltar. Então, aí ele dá um exemplo aqui. Então, Jesus, gente, Deus ele tem paciência, Deus não tem pressa, né? Tem até um pessoal que fala bastante que Deus ele não demora, Deus ele capricha. Isso também no nosso desenvolvimento pessoal, emocional, espiritual, acredito que seja a mesma coisa. Não existe maturidade instantânea, isso que esse capítulo fala bem, deixa bem claro, né? Olha só. Ele dá um exemplo aqui, eu achei interessante citar aqui, que ele fala dos tomates, né? Nos Estados Unidos os tomates são normalmente colhidos antes de amadurecerem. O pessoal borrifa, fala gás carbônico, que eles ficam instantaneamente vermelhinhos. Ele até fala, os tomates que são borrifados, né? Os tomates que são pulverizados, gás carbônico em cima deles, eles são comestíveis, mas não são páreo para um tomate amadurecido no pé, ou seja, que respeitou o tempo, né? É muito mais saboroso. Então, ele faz essa comparação, né? Que Deus está interessado no nosso amadurecimento mesmo, não necessariamente a gente aparentar que a gente está bonito. A gente aparentar, ele está muito mais interessado no sabor de nosso fruto do que na nossa aparência de estar bem bonito, né? E aí ele comenta aqui na página 249, enquanto nos preocupamos com a rapidez de nosso crescimento, Deus se preocupa em ver-nos crescer fortes. Deus ele nunca está com pressa, né? Ele quer mesmo que a gente cresça de uma maneira mais efetiva, uma maneira que realmente que venha dar um crescimento sustentável, né? Por assim dizer. Aí ele comenta aqui a respeito de uma comparação da questão do cabeça de praia, né? Que é uma expressão que ele usa aqui no livro quando a Segunda Guerra Mundial aconteceu, o pessoal estabelecia ali numa praia, um domínio ali, chamavam cabeça de praia, e aos poucos iam conquistando território. Daí ele faz a comparação com a nossa vida, que Jesus ele entra, estabelece uma fortaleza ali em nossa vida, né? Estabelece um domínio e aos poucos vai ganhando espaço em nossa vida. Só que a vitória é certa, ele vai nos ganhar totalmente. É uma comparação que ele fez, achei bem legal. Na página 250, gente, eu grifei a seguinte frase aqui, ó, que até é um resumão do que a gente viu até agora em nossas lives, no nosso estudo do livro. Até aqui, vimos que essa jornada envolve acreditar pela adoração, lembra que nós falamos que tudo começa com Deus, a gente fala sobre adoração no primeiro propósito, pertencer pela comunhão, né? Falamos sobre a importância da igreja, de fazer parte de uma família, de conviver, de suportar, nos dar suporte em amor uns aos outros.
e transformar-se pelo discipulado, não falando se parecer-se com Jesus, essa unidade que nós estamos, esse propósito que nós estamos. Deus deseja que você se torne cada dia mais parecido com Ele. Esse é o objetivo dele, que nós estejamos mais parecidos com o papai, né? E aí, gente, tem umas perguntinhas, né? Por que demora tanto? Ele dá umas explicações na pergunta, né? Por que levamos tanto tempo para mudar e crescer? Há várias razões, ele comenta aqui. Nosso aprendizado é lento, como seres humanos, gente. Nós às vezes precisamos realmente de repetição. Como professor, eu sei disso, né? Eu dava aula de espanhol e eu dou aula de espanhol para funcionários de uma empresa também, online. E hoje eu vejo, né? Eu mudei o meu público nesse sentido de dar aula de espanhol, dou aula para o pessoal adulto. Eu estou gostando muito disso porque é uma experiência muito interessante ver o crescimento deles. Mas são adultos e também demoram para aprender, né? Naturalmente. Eles cometem erros que eu corrigi há 2 semanas atrás, e mais uma vez, e erra de novo, e tá tudo bem. O ser humano é assim, a gente aprende por repetição. Temos que repetir. E também temos muito a desaprender, né? Ele comenta aqui, nós temos muito a desaprender, né? Até ele fez a seguinte frase aqui: como a maioria de nossos problemas e todos os nossos hábitos ruins não se desenvolvem da noite para o dia, é impraticável imaginar que possam desaparecer no piscar de olhos. Então, o desaprender é um processo também que nós temos que passar, né? Outro tópico aqui, por que demora tanto, é porque temos medo de humildemente encarar a verdade acerca de nós mesmos. É difícil, né, a gente trazer nossos fantasmas, nossos monstros para a luz. Mas uma vez que nós trazemos para a luz, como nós falamos esses dias atrás aí, os monstros ficam pequenininhos, né? E ele comenta aqui também que crescer é quase sempre doloroso e assustador. Não há crescimento sem mudanças, não existem mudanças sem medo ou perdas, e não há perda sem dor. Então sempre vai crescer, dói. A verdade é que crescer dói. E a gente fica inseguro porque a gente, aqui até ele coloca isso aqui, a preocupação inconsciente é que livres de um hábito, de uma dor ou de uma inibição, não sabem em que irão se tornar, né? Nós não sabemos em que iremos nos tornar. Então a gente tem medo do novo, né? A gente tem medo quando a gente é criança, a gente muda de escola. Eu falo bastante com meus alunos do 6º ano, né? Em aulas de educação emocional. Falo para eles como a gente se sente inseguro quando a gente chega numa escola nova, numa situação nova, sala nova, vários outros professores, né? Essa mudança do 5º para o 6º ano é uma mudança muito gritante para o adolescente. Ele passa de uma professora ou 2 para 13 professores. 14 professores diferentes, né? Várias matérias, várias pessoas e o corpo mudando. Mas só a cabeça do adolescente passar por isso é punk. E tem que ter uma acolhida nesse sentido. E no crescimento espiritual, que o Rick Warren coloca aqui, acontece isso também, né? A gente não sabe quem a gente vai se tornar. Bate aquela insegurança, né? E aí? Que serei eu, né? Que serei eu? Outra coisa também que, porque leva tempo, é porque hábitos em geral levam tempo para se desenvolverem. Um hábito é uma coisa de repetidas vezes. Até o pessoal fala, né, para você tornar um hábito uma coisa, nós temos que fazer isso durante 21 dias consecutivos. Live já virou hábito pra gente. Estamos no 28º dia. Não? Já virou um hábito. Já virou um hábito conectar aqui todo dia. Isso é bem legal. Aqui, com o tempo, até eu fiz essa frase aqui sobre hábito. Com o tempo, você fica bom em qualquer coisa que pratique. A repetição é a mãe do caráter e da habilidade. Interessante, né? Ele comenta numa parte aqui, na página 253, entra numa parte chamada Não se apresse. E nessa parte Não se apresse, começa aí a falar algumas coisas. Por que a gente não pode se apressar? E aí eu quero fazer essa análise aqui com vocês, pensarmos juntos e vamos fazer uma oração no final dessa live. Eu senti de fazer uma oração porque esse capítulo, ele fecha o propósito de sermos parecidos com Jesus. Eu acho que o propósito mais gritante desse livro é que nós sejamos mais parecidos com Jesus. Então vai ser uma experiência interessante a gente analisar aqui tópico a tópico e depois vamos orar a respeito disso. Creia que Deus está operando em sua vida mesmo quando você não o sente. Um grande erro, até o pastor da minha igreja ele fala muito isso. O pessoal fica pensando em, eu tenho que sentir, eu não estou sentindo. E aí o grande erro é esse, que nós queremos sentir para fazer. E é um erro, nós não precisamos sentir nada, precisamos simplesmente fazer. Deus ele está fazendo independente de nosso sentimento. Então a gente tem que crer nisso, né? Até ele comenta aqui, pode haver uma curta e intensa explosão de crescimento, a primavera, né?
do conhecimento espiritual, e em seguida pode haver um período de estabilidade e provações, outono, inverno. Por isso muitas pessoas às vezes entram, começam a frequentar uma igreja, por exemplo, tem aquela coisa, uau, e se absorvem um monte de coisa e tal. Na Bíblia a gente chama isso de primeiro amor, né? Que até numa das cartas das igrejas do Apocalipse, né? Uma das 7 igrejas recebe uma carta falando assim que você perdeu o seu primeiro amor. Acontece muito isso com as pessoas. Elas têm aquela coisa, aquela efervescência, e depois perde o primeiro amor. Então Jesus, ele nos convida hoje, gente, eu sinto de falar isso, que a gente volte à prática das primeiras obras, que a gente volte ao primeiro amor, que a gente volte a gostar dele, gostar da companhia dele, querê-lo de verdade, e que nós possamos buscar essa primavera, e mesmo no inverno, mesmo que estejamos no inverno, é no inverno que as nossas raízes se aprofundam e nós conseguimos extrair nutrientes da terra, né? Que a gente possa pensar sobre isso, acreditar que realmente tem sempre uma mudança gradual de estações, né? E a gente tem que aprender a viver com elas, conviver com elas, entendendo que Deus está fazendo o mesmo que nós não sintamos. E também mantenha um registro das lições aprendidas. Gente, eu faço isso particularmente, não está aqui, mas eu gosto de anotar em minha agenda. Eu na verdade, tenho muitas agendas aqui. Esse ano eu estou sendo bem negligente, na verdade faz alguns anos já que eu não tenho anotado tanto, porque a gente anota muito no celular, né? E aí eu não tenho anotado tanto quanto eu anotava, mas antes eu levava minha agenda para a igreja, eu anotava, fazia esboço das pregações. E hoje eu fiquei preguiçoso com isso, porque hoje em dia está tudo na internet, se você quiser assistir de novo, você assiste, então e você não faz mais anotação. Mas eu crescia muito espiritualmente quando eu anotava. E eu faço muito isso em acampamento, quando tem acampamento da igreja, eu levo minha agenda e todo culto eu anoto. Se você pega minhas agendas dos anos que eu participei de acampamentos, que foram praticamente todos, exceto 2019, acredito 2018, acho que eu não participei de acampamento, mas se você pega todas as minhas agendas, sempre tem anotações de acampamento, assim, sabe, no mês de fevereiro, sempre está lotado de anotação de acampamento, porque isso é crescimento, é o que Deus falou com você. Gente, Deus já desenterrou coisas do meu coração, coisas tão legais, sabe, coisas na verdade, ruins, né, que ele tirou do meu coração, mas foi tão legal essa experiência dele ter tirado, que eu registrei na minha agenda. Gente, hoje Deus tirou esse sentimento de mim, tal. Aí você olha para aquilo e fala, cara, Deus fez, olha só. Aí a gente cresce, a gente aprende a lição, né? A gente não desperdiça a lição aprendida. Isso é muito legal. Seja paciente com Deus e com você mesmo, né? Não se esqueça de que Deus nunca é apressado, mas é sempre pontual. Ele usará todo o seu tempo de vida a fim de prepará-lo para a sua função na eternidade. Isso que eu coloquei no post de hoje, né? Deus, ele não é apressado, ele é pontual. Ele vai usar a nossa vida com o propósito da eternidade. É por isso que a gente está aqui, né? Quando Deus quer fazer um cogumelo, olha que frase legal. Quando Deus quer fazer um cogumelo, ele o faz da noite para o dia. Mas quando quer fazer um carvalho gigante, uma árvore gigantesca, frondosa, leva 100 anos. Nós não somos cogumelinhos de Jeová. Nós somos carvalhos. Nós somos árvores frondosas. Deus está nos forjando, deixando mais forte. Gente, eu quis fazer essas lives para me deixar mais forte. De verdade, confesso que não era para vocês, era para mim. Confesso. Com todo o amor que eu tenho a vocês. Mas eu fiz essas lives para que eu me alimentasse espiritualmente. E falei, eu preciso engolir esse livro de novo. Preciso tomar vergonha dessa cara de crente aqui. Eu fiz por mim. Sabe? Porque eu achava que era necessário. Sabe? Então, eu sei que Deus tem mais. Eu sei que Deus, ele não quer que eu tenha uma vida medíocre. Eu sei que Deus, ele quer que eu seja mais, que eu busque mais. Então, preciso me obrigar. Eu me coloquei nisso, eu vou me obrigar a estar me alimentando desse livro, compartilhando todo dia, 42 dias entrando online, porque eu preciso disso. É legal para vocês, mas eu falei, eu vou fazer live nem que esteja somente eu online. É uma coisa para mim. Por quê? Eu sei que é um crescimento que eu precisava ter. Eu precisava ter essa vivência. E por isso que eu fiz isso. Grandes almas são desenvolvidas por meio de lutas, tempestades e períodos de sofrimento. Tenha paciência com o processo. Essa é a mensagem que ele deixa pra gente. Que tenha paciência com o processo, com Deus, tudo mais. E saber que a gente tem que ter essa busca, mesmo que a gente não sinta.
é ler um versículo bíblico, é ler alguma coisa de Deus, é se esforçar a assistir uma pregação, mesmo sem vontade. Não é tortura, é alimento espiritual. Gente, a gente tem que comer mesmo às vezes que ele não está com fome. Já teve aquela situação de você comer mesmo sem fome, porque você sabe que você vai passar fome depois? A vida espiritual para mim é assim. A gente lê uma Bíblia, a gente lê um versículo. Essa semana o pastor da minha igreja ele propôs uma coisa pra gente, que nós lêssemos todo dia o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Porque ele vai entrar numa série de mensagens sobre o Sermão da Montanha. Li ontem, morrendo de sono, mas li. Hoje eu vou ler de novo. Eu quero me esforçar a ler. Talvez eu pegar cada dia uma Bíblia diferente, uma versão diferente. Porque é alimento para nossa alma, é combustível para nossa alma, para nosso espírito, né? Então, que seja esse incentivo, que você tenha sede de Deus de verdade, que você se alimente mesmo sem necessariamente fome, mas lá na frente você ia sentir fome e por conta desse alimento espiritual, a tua alma não vai parar no caminho. Gente, eu não tinha planejado falar nada disso, então recebe aí que eu acho que é de Deus, hein? Atraso não é uma negativa de Deus. Não é porque Deus está atrasado, porque você acha que fosse no seu tempo. Deus não está atrasado, é no tempo dele. Ele pode simplesmente deixar as coisas para mais tarde, porque é a vontade dele. Por quê? Porque ele é Deus, né? Talvez por ele ser Deus, ele não deve explicação para ninguém. A gente tem que simplesmente falar, Senhor, faça-se em nós a tua vontade. Para finalizar aqui, gente, ele comenta, lembre-se de quanto você já passou e não de quanto terá que passar. Isso é uma coisa que meu pai falava também. Quando ele começava a fazer alguma coisa, ele aprendeu com alguém que tudo que você vai fazer em algum lugar, um trabalho assim, você tem que olhar para aquilo que você já fez para se motivar. Não pensar, nossa, tem que fazer tudo isso ainda. Não, olha aquilo que você já fez. Nossa vida também, nossa, até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Ebenezer, né? Aquela frase, aquela palavra que está na Bíblia. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E a partir daqui Ele vai ajudar. Sabe? E tem uma frase, gente, que uma vez eu ouvi numa pregação que eu acho espetacular. E eu sempre falo isso quando eu vou levar a palavra em algum lugar. Volta e meia eu acabo falando. Eu falo assim, essa frase é do Lucinho Barreto, pastor Lucinho Barreto. Fala, se Deus te trouxe até aqui, você acha mesmo que Ele vai te abandonar agora? Olha que frase poderosa, gente. Fala sério. Se Deus te trouxe até aqui, se Ele permitiu que você passasse por tudo que você passou, você acha que agora Ele vai te abandonar? Sabe? Pensa aí, dorme com esse barulho. Deus não vai nos abandonar. Tempos atrás, alguns cristãos americanos usavam um broche com as letras PB, PB, PGINFWMY, né? Seria a tradução de por favor, seja paciente, Deus ainda não concluiu a obra dele em mim. Eu tentei pegar aqui, be patient. Please be patient. God is not... Não sei, não peguei a sigla aqui, mas deve ser... Deus não concluiu. Então a frase é, seja paciente, Deus ainda não concluiu sua obra em mim. Deus também ainda não concluiu a obra dele em você, então siga em frente. E aí tem uma frase bem humorada que ele encerra aqui o capítulo falando, até mesmo a lesma alcançou a arca por perseverar. Olha que interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Verdade, até mesmo a lesma, né? Foi devagarinho, mas foi. Deus chamou ela antes, eu acho, né? Tipo, dá um toque, ó, lesma, vai, começa aí agora, porque até chegar o dia você não vai chegar se você não for agora. Então vai. E aí uma pergunta para meditar que eu deixei aqui, né? Que ele deixou pra gente aqui, eu grifei aqui pra eu ler pra vocês e a gente orar. Em que área de meu crescimento espiritual preciso ser mais paciente e persistente? Gente, agora eu quero orar. Nós terminamos no propósito 3, o terceiro propósito dos 5 propósitos apresentados por esse livro aqui, os 5 propósitos de vida do livro Uma Vida com Propósito. Amanhã nós vamos começar o propósito número 4, você foi moldado para servir a Deus. Vamos falar sobre servir, a importância de você servir o corpo, servir a igreja. Mas antes quero orar para a gente finalizar essa unidade aqui e agradecer ao Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, né? Orar pela sua família. Também quero apresentar a vida da minha mãe, que amanhã ela vai fazer a 4ª sessão de quimioterapia. Estejam orando por ela, tá? Mas quero orar também aqui. E é isso. Eu também amanhã vou ter médico, vou saber quando é que eu vou operar minha perna. Espero saber amanhã, né? Eu comento com vocês. Acredito que amanhã o médico deu dar uma previsão, mas provavelmente serão nas próximas semanas aí a minha cirurgia para tirar os parafusos. Vou ficar com os parafusos a menos aí. Mas amém. Vamos orar então, gente?
Senhor, nós te agradecemos, papai. Obrigado, Senhor, pelo teu amor em nossas vidas. Queremos te pedir perdão dos nossos pecados, Senhor. Pedir que o Senhor venha nos limpar o coração, tudo aquilo que não é teu. Limpar nossa mente, tudo aquilo que não é teu. Senhor, nós te agradecemos por essa leitura desse livro, Deus, que nós estamos fazendo. Terminamos o terceiro propósito, que diz a respeito de como nós podemos se parecer com o Senhor. E queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha nos trazer um entendimento de que isso leva tempo, mas que é gradativo, e que o Senhor está sempre fazendo, mesmo que nós não sintamos. Ainda que nós não possamos ver, ainda que nós não possamos sentir, o Senhor está obrando em nós, trabalhando em nós, a sua obra continua em nós, e que nós tenhamos essa certeza mesmo que nós não sintamos. Pai, nós queremos declarar que nossa mente pertence a Ti. Nós queremos declarar que o nosso coração pertence a Ti. Nós queremos dizer que o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador, e não há mais nenhum Deus nessa terra que venha substituir o Senhor. O Senhor é único, o Senhor é incomparável. O Senhor morreu por nós, não há outro Deus que tenha feito isso. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado pelo aquilo que o Senhor fez. E queremos declarar, Senhor, que nossa mente é uma mente que pertence ao Senhor. Nosso coração pertence ao Senhor. Pai, queremos apresentar, Senhor, a vida de cada família que está assistindo essa live, cada pessoa que está intercedendo agora por uma outra pessoa que está precisando. Pai, por esse coração atribulado que talvez entrou na live, meio perdido, talvez por alguém que está assistindo essa live depois. O Senhor sabe porque ela chegou até aqui, assistiu até o final. E te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar e abraçar essa alma hoje, com teu amor, com tua graça, que ela se sinta acolhida, se sinta amada. E assim como uma árvore que cresce com as raízes para baixo, para se fortalecer e não é visível em cima da terra, que o Senhor faça isso com a gente, Senhor. E nós sabemos que o Senhor faz isso com a gente. A gente não olha as raízes crescendo, mas o Senhor está fazendo com que cresça. Mas, Senhor, que nós traiamos os nutrientes que nos levem para mais perto do Senhor. Nos ajuda, Senhor, com nossas falhas, com nossos erros, com nossas tentações. Nos ajuda, Senhor, a sermos mais parecidos com o Senhor. Nos perdoa a nossa carnalidade, nossos pensamentos, nossa superficialidade na vida, Pai. Nós nascemos para coisas tão maiores. Abençoa, Senhor, esse coração que está ouvindo agora, está assistindo agora. Que o Senhor faça sentido na vida dessa pessoa. Que o Senhor toque o coração dessa pessoa. Em nome de Jesus. Pai, quero apresentar a vida da minha mãe, Dona Antônia. Pai, obrigado por até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor, como ela está bem, como eu te louvo, Pai, mesmo ela estando sem cabelo, a alegria está ali, o bom humor está ali, eu te louvo por isso. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, mais uma vez, usar do teu poder, da tua benevolência com a minha mãe, Pai, que o Senhor venha trazer a cura na vida dela, que em nome de Jesus, que o Senhor venha abraçá-la, Senhor, nesse tratamento, no dia de amanhã, que os medicamentos façam efeito exatamente onde tem que fazer. E Pai, como eu tenho orado, Senhor, que sejam muito mais anos e anos de qualidade de vida para minha mãe, Deus. Que essas leves e momentâneas tribulações não se comparem à graça, à glória que há por vir. Eu creio nessa terra ainda, Deus, como ela viverá bons e grandes e saudáveis anos na Tua presença. Obrigado, Senhor, pela qualidade de vida que o Senhor está dando para minha mãe. Obrigado, Senhor. Eu também quero pedir pela minha vida, Senhor. Eu aceito os seus propósitos, Pai. O Senhor sabe que a princípio eu não queria passar por essa cirurgia de novo. Mas o Senhor conhece que é necessário, o Senhor sabe que o Senhor está permitindo isso. Algum propósito tem. E o Senhor sabe das minhas dificuldades de me locomover agora. E se essa cirurgia é para o bem, eu te agradeço por ela. Obrigado pelo médico ser experiente, por ele ter observado isso. Que o Senhor venha a usar a mão desse doutor Tadeu, seu doutor Antônio Tadeu, que ele possa encontrar realmente a melhor dinamização dessa fratura para que possa ter uma calcificação saudável e que realmente eu esteja 100% em breve, papai. Abençoa, Senhor, toda a equipe médica do Hospital Fornecedores de Cana. Obrigado por esse hospital, Deus, como esse hospital me abençoa.
um hospital público, Pai, que o Senhor tem usado para poder me trazer tantas satisfações de saber que o Senhor está cuidando de mim, da minha mãe. Amanhã nós dois estaremos no mesmo hospital, em situações diferentes. Mas eu te louvo, papai, porque o Senhor tem cuidado de nós. E o Senhor tem sido maravilhoso, como o Senhor sempre é. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor ainda vai fazer. Abençoa todo mundo que está assistindo essa live, Deus. Agora, depois. O Senhor venha trazer, Senhor, cada vez mais alegria e que nós possamos conhecer e nos aprofundarmos nesse conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus, nos dá sede, Senhor Jesus, de sermos parecidos com o Senhor. Nos dá fome de sermos parecidos com o Senhor. Que nada mais importe, até que nada mais importe. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, papai. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Brigadão. Nos vemos amanhã, 9 da noite. Beleza? Tchau, tchau. Deus abençoe.